Enem 2009. Nestes últimos anos, a situação mudou bastante e o Brasil, normalizado, já não nos parece tão mítico, no bem e no mal. Houve um mútuo reconhecimento entre os dois países de expressão portuguesa de um lado e do outro do Atlântico. O Brasil descobriu Portugal e Portugal, em um retorno das caravelas, voltou a descobrir o Brasil e a ser, por seu lado, colonizado por expressões linguísticas, as telenovelas, os romances, a poesia, a comida e as formas de tratamento brasileiros. O mesmo, embora em nível superficial, dele excluído o plano da língua, aconteceu com a Europa, que depois da diáspora dos anos 70, depois da inserção na cultura da bossa nova e da música popular brasileira, da problemática ecológica centrada na Amazônia, ou da problemática social emergente do fenômeno dos meninos de rua, e até do álibi ocultista dos romances de Paulo Coelho, continua todos os dias a descobrir no bem e no mal o novo Brasil. Se no fim do século XIX Silvio Romero definia a literatura brasileira como manifestação de um país mestiço, será fácil para nós defini-la como expressão de um país polifônico, em que já não é determinante o eixo Rio-São Paulo, mas que em cada região desenvolve originalmente a sua unitária e particular tradição cultural. É esse para nós, no início do século XXI, o novo estilo brasileiro, ou seja, a ideia de nos olharmos, refletir as nossas qualidades, refletir todos os nossos defeitos, essa questão toda aí de que eixo Rio-São Paulo já não é mais o determinante. No texto, a autora mostra como o Brasil, ao longo de sua história, foi, aos poucos, construindo uma identidade cultural e literária relativamente autônoma frente à identidade europeia em geral e à portuguesa em particular. Sua análise pressupõe, de modo especial, o papel do patrimônio literário e linguístico que favoreceu o surgimento daquilo que ela chama de estilo brasileiro. Diante desse pressuposto, elevando-se em consideração o texto e as diferentes etapas da consolidação da cultura brasileira, constata-se que o Brasil redescobriu a cultura portuguesa no século XIX, diz isso, o que o fez assimilar novos gêneros artísticos e culturais, assim como os usos originais do idioma, conforme ilustra o caso do escritor Machado de Assis? Não. A Europa reconheceu a importância da língua portuguesa no mundo, a partir da projeção que poetas brasileiros ganharam naqueles países a partir do século XX? Não. Se ocorre no início do século XXI, promovido pela solidificação da cultura nacional, o maior reconhecimento do Brasil por ele mesmo? Sim. Tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos. Sim, gabarito esse aí. C. D. O Brasil continua sendo, como no século XIX, uma nação culturalmente mestiça, embora a expressão dominante seja aquela produzida no eixo Rio-São Paulo, em especial aquela ligada às telenovelas? Não. E o novo estilo cultural brasileiro se caracteriza por uma união bastante significativa entre as diversas matrizes culturais advindas das várias regiões do país, como se pode comprovar na obra de Paulo Coelho. Gabarito C.